Olá, pessoal, bora conversar com a Meire Silva, mais um episódio aqui hoje com muita honra. Estamos recebendo a doutora Patrícia Vanzolini, essa mulher que com certeza é uma grande referência, não só para nós mulheres advogadas, mas para nós mulheres como um todo, né? No debate da violência de gênero, tanto doméstica, mas também na violência política de gênero, né, doutora? Então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Meire, é um prazer estar aqui. Cumprimento você, deputada Márcia, pela iniciativa aqui. Eu acho que difusão de conhecimento é uma das nossas obrigações, não é? Porque um povo que sabe os seus direitos, que entende o que é certo e o que é errado, não é manipulado. Vai poder ser autônomo para tomar as suas decisões, para seguir o seu curso. Então, parabéns e por esse tema tão importante, tão relevante, né? Eu ia dizendo agora, na entrada aqui do podcast, que eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres desistem ou nem entram na carreira política, não porque não queiram, ou porque, mas com medo, e é um medo justificado de sofrer violência política, porque claro que a política, ela nem sempre é um mar de rosas, você tem embates duros, mas é inegável que o grau, a intensidade e o tipo de violência que as mulheres sofrem quando entram na política é totalmente diferente dos homens. Não é? Com muitas vezes ameaças pessoais, ameaças às suas famílias. Nós temos aí uma quantidade enorme de histórias tristes de mulheres que pensaram em abandonar a política ou que não abandonaram, mas pagaram um preço muito alto para estar na política. Então, quando a gente olha para os nossos índices, né, péssimos nas nossas casas legislativas, desde as casas municipais até estaduais, até a União, quando a gente olha esses índices, a gente fala, mas por que será? Né? Eu acho que tem muitos fatores, o fator de fato dos partidos muitas vezes não darem a devida atenção às candidaturas femininas, mas eu tenho certeza de que uma razão com certeza que existe, é o fato da mulher falar, meu Deus, para que eu preciso disso, né? Para que eu vou me meter nessa para sofrer esse tipo de ataque? É isso. Então, nada como a gente falar e conversar sobre isso e mostrar para as nossas mulheres que tem jeito, que tem punição, que o Estado está do seu lado, que a gente não pode abaixar a cabeça nem calar a boca, né? Que a gente tem que usar os instrumentos da lei para banir essa prática. Exatamente, maravilhoso. O nosso tema de hoje, então, política de gênero, violência de gênero na política. É um tema fundamental que está, com certeza, infelizmente, pautado hoje na sociedade, pautado nas câmaras municipais, pautado aqui na Assembleia Legislativa, pautado na Câmara Federal, pelas deputadas, pelas vereadoras e com certeza também mulheres que estão pensando, ano que vem a eleição, né? Mulheres que estão pensando em entrar aí para poder ser candidatas a deputadas estaduais e federais, a governadoras, né? Até a presidência da República, mas que muitas vezes percebe a violência que ainda sofre outras mulheres e com isso já tem receio. Então, dizer que assim, é um prazer receber a doutora Patrícia Vanzolini, advogada criminalista, professora universitária, uma das juristas mais respeitadas do Brasil. Foi a primeira mulher eleita presidente da OAB São Paulo, exercendo o mandato do triênio 2022 a 2024. Atualmente atua como conselheira federal da OAB por São Paulo e é vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB Nacional. Com sólida atuação na defesa dos direitos fundamentais e da participação feminina nos espaços de poder, Patrícia Vanzolini se tornou referência nacional por sua firmeza, competência e compromisso com a justiça e a democracia. Então, é uma honra tê-la aqui com a gente e, com certeza, é esse o objetivo, para que a gente possa passar informações a essas mulheres que estão mandatárias, as que querem estar em mandatos, para que a gente possa encorajá-las e mostrar que tem instrumentos para que elas possam defender os seus mandatos e continuar assim na política e a gente poder crescer ainda mais mulheres nesse espaço de poder, né? Então, queria, para a gente iniciar o nosso bate-papo, uma primeira pergunta. Como foi ser a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo?
Olha, é uma pergunta muito vasta, né? Como foi? Eu poderia dar muitas respostas, foi muito bom, foi bastante desafiador, mas eu tenho uma resposta que para mim supera as outras, foi uma honra, porque eu sinto que isso foi muito importante para as mulheres. E eu digo isso sem falsa modéstia, e digo isso de forma coletiva. Eu tive a graça de ser essa mulher e jamais vou poder agradecer suficientemente essa graça de ter recebido a confiança de 67 mil advogados paulistas que votaram em mim, e de todos aqueles depois que não votaram, mas que apoiaram a minha gestão. Mas o que eu acho é que teria que ser uma mulher, foi uma mulher, e isso foi muito importante. Eu acho que teve dois aspectos muito importantes da minha eleição. Eu fui a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo em 92 anos. Antes de mim eram 22 homens. E detalhe, nunca tinha tido uma candidata mulher. Nunca uma mulher tinha concorrido, né? Havia mulheres que, na posição de vice, haviam assumido a presidência da OAB, e é preciso que se faça uma referência a elas, né? É muito importante, mas nunca havia uma mulher concorrido como cabeça de chapa. Eu fui a primeira e ganhei. E eu acho que essa minha vitória teve dois aspectos muito importantes para as mulheres. Primeiro, foi ganhar uma eleição concorridíssima, né? Eleição para a presidência da OAB São Paulo é uma eleição com um colégio eleitoral de 400 mil eleitores, são 400 mil advogados votantes. É uma eleição de âmbito estadual, como aqui, né, para deputado estadual, ou seja, você tem que percorrer o estado inteiro. É bastante desgastante. 645 municípios. Pois é, para nós 258 as subseções, pelo menos. Eu estava com uma filha de 3 anos, na época em que eu concorri, então, enfim, uma filha pequena, mas aceitei o desafio e ouvi de muitas pessoas que não seria possível, por N razões, mas uma delas era que mulher não é boa de voto. Que mulher não é boa de voto, quer dizer, que mulher não é competitiva, que o meu grupo deveria escolher uma pessoa mais competitiva se quisesse ganhar. Então, eu acho que ter vencido esse desafio, em primeiro lugar, mostra uma realidade simples. Nós podemos ganhar na urna, nós podemos ganhar no voto, nós podemos ganhar no discurso, no posicionamento, ou seja, nós podemos vencer, né? Eu derrotei 3 candidatos homens, sendo um deles com a máquina na mão, com a situação na mão, né? E nós sabemos, qualquer candidato aí que esteja se envolvendo com eleições sabe que derrotar a máquina é 2 vezes mais difícil, não é? A pessoa que está ali com um dos candidatos mais forte, talvez era um presidente que era candidato à reeleição. E a reeleição é muito mais fácil, não é? Do que você vir de uma oposição que nunca teve na OAB e conseguir vencer. Então, eu acho que a minha vitória foi uma vitória que realmente abriu portas e encorajou. Foi engraçado, porque foi uma vitória de virada, então as pessoas acompanhavam ali a eleição voto a voto, né? Eu comecei perdendo, depois no meio da eleição virou, e o Brasil inteiro acompanhou essa eleição. Eu lembro que quando cheguei em Brasília, para a primeira sessão do Conselho Federal, as mulheres do Brasil inteiro vinham me cumprimentar, porque tinham torcido e vibrado pela minha eleição, porque eu acho que de fato, nós enterramos esse discurso de que mulher não é boa de voto, não é boa de urna, não é competitiva, é candidata a café com leite. Então, a primeira coisa eu acho que foi isso. Agora, o segundo desafio era fazer uma gestão que fosse uma gestão de excelência, que fosse entregar, não é? Porque eu sempre disse que eu não queria nem ser eleita e muito menos permanecer na gestão com o único atributo de ser mulher, né? Uma gestora tem que ter muitas outras qualidades, né? Eu sou mulher, com muito orgulho, represento toda essa categoria, mas isso não podia ser a minha única qualidade, é muito pouco. Então eu queria mesmo entregar uma gestão com transparência, com defesa de prerrogativas, com informatização, com tecnologia, com avanços, com proximidade, uma gestão mais humana, enfim, e eu acho que nós conseguimos fazer isso, tanto que eu saí da gestão, eu tinha mais de 85% de aprovação da advocacia, e o sucessor, né, o vice-presidente, Leonardo Sica, assumiu a presidente aí com uma votação histórica, primeira votação online, que era também uma promessa de campanha, 112 mil votos, então uma votação estrondosa. E só para terminar essa minha experiência, né, na OAB, e a gente passa aqui para o tema propriamente, uma coisa que eu gostaria muito de deixar como marca da minha gestão
além de tudo isso, né, além da inovação, de uma gestão mais humana, mais próxima, mais combativa, mais posicionada, era uma gestão em que palavra dada é palavra cumprida, quer dizer, em que promessa de campanha, eu sou advogada, você também, Meire, e a gente sabe que lá no Código do Consumidor, tá, que a publicidade vincula a oferta, né, quando o camarada faz uma propaganda, eu vou vender por R$1, ele tem que vender por R$1, senão você entra em juízo, né, cobrando, olha, ele disse que ia vender por R$1, então eu acho que a palavra do político, da política, tem que ter o mesmo valor, o mesmo peso, não é assim, olha, se der eu faço. Tem coisa que a gente dizia, né? Por exemplo, a gente havia prometido reduzir a anuidade, porque a gente já havia feito um estudo prévio e tinha margem para reduzir. Mas eu não sabia quanto. Por quê? Porque eu não estava na gestão. Então, ao contrário de outros candidatos que diziam números, quando me perguntavam quanto você vai reduzir, eu falei, não sei. Eu preciso entrar e olhar os números. Então, o que não dá para prometer, a gente não promete. O que a gente promete, a gente cumpre. E a minha promessa, uma promessa que era muito importante para mim, era o não à reeleição. Eu não sou contra a reeleição enquanto instituto, de forma geral, mas aqui na presidência da OAB, acho que fazia muito mal essas gestões que se perpetuam no tempo, etc., não renova, não oxigena. Então, quando chegou o meu momento, eu não fui à reeleição, como havia prometido, mesmo com uma aprovação muito grande do eleitorado, muita gente pedindo, e era curioso, Meire, porque muita gente falava assim, mas doutora, você é tão bem avaliada, por que você não vai à reeleição? Eu dizia, porque eu prometi. E as pessoas falam, mas todo mundo promete isso e ninguém cumpre. E eu dizia, todo mundo quem? Os homens? Pois é, mas eu sou mulher. E eu vou mostrar que palavra de mulher tem peso, tem valor e se cumpre. Então, não fui à reeleição. Mas acho que, enfim, minha preocupação era deixar um bom legado, sabe? Porque, sendo a primeira, nós sentimos o peso da responsabilidade, né? Se a gestão fosse um desastre, fosse um fiasco, eu teria feito um desserviço às mulheres, né? Teria fechado portas ao invés de abrir. E acho que não foi assim. A gente terminou bem e agora me lanço para novos desafios. Agora, ouvi que não era boa de voto antes, né? Tem a ver com violência política de gênero, e na gestão também ouvi muita bobagem. Me lembro de uma oportunidade em que eu tomei uma decisão, enfim, a respeito do time de futebol que gastava demais, era uma questão financeira e a gente tinha um projeto de austeridade, né, na OAB, cuidado com o dinheiro da anuidade da advocacia. Bem, eu tomei uma decisão e você pode concordar ou discordar dela, isso é do jogo, né, nós estamos expostas, mas começou a circular nos grupos de WhatsApp aquilo, né? Não só podia ser mulher, quem mandou botar uma mulher que não entende nada, etc. Então, nós, quando somos agredidas sempre com esse viés, né? Não é pela nossa competência, não é pelos nossos posicionamentos, é sempre com esse viés, isso que não pode acontecer. Exatamente. E eu quero aqui testemunhar, né, enquanto advogada da cidade de Araraquara, que com certeza a doutora deixou um legado no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, no Brasil, porque o estado de São Paulo reflete para o nosso país como um todo, que realmente ser a primeira mulher e fazer a gestão que fez mostra que, de fato, nós somos muito capazes, né? E com todo respeito aos homens, nós temos uma capacidade ainda maior de olhar como um todo, com mais carinho, com mais respeito, com mais solidariedade a todas as questões. E temos muitas vezes mais coragem em tomar decisões e de fazer com que as coisas aconteçam com mais agilidade. Eu digo sempre isso porque as mulheres que estão em gestões, prefeitas, vereadoras ou até empresas, né? A gente percebe que elas resolvem muitas coisas ao mesmo tempo. E é uma coisa que é nossa, né? É nossa, é do nosso jeito de ser, né? Então, a OAB passou por um bom momento contigo, com certeza. Bom, obrigada. Vamos lá para o nosso tema aqui. Um tema muito jovem ainda, né, doutora? Mas um tema importante, né, que o artigo 326B do Código Eleitoral, né, que prevê as punições específicas aí para quem comete a violência política de gênero. Eu gostaria muito que a doutora explicasse isso para a gente, né, o tipo, né, do Código Eleitoral, e também um pouco do que a Lei 14.192 de 2021, que também trouxe mudanças nos estatutos dos partidos políticos, porque trouxe obrigações a esses partidos, né? Até para que possa, de fato, esses partidos incluir as mulheres para poder disputar as eleições. E que isso, claro, mexeu com
a base dos partidos, porque os partidos diziam que não tinham mulheres em seus partidos, né? Nós vimos muitos partidos perdendo cadeiras porque colocaram mulheres laranjas, né? Enfim, nós sabemos que isso é muito novo, mas que não deveria acontecer isso, já que os partidos teriam que estar organizados. Então, gostaria muito que a doutora falasse sobre isso. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui da parte criminal. Eu sou criminalista, né? Então, eu vou falar aqui da parte criminal, que é o tipo que foi introduzido mesmo no Código Eleitoral. Ele foi introduzido em 2021 e ele tem a seguinte redação, né? Assediar são 5 condutas, né? São 5 verbos, mas como você vai perceber, eles são bastante abertos. Então, eu acho que em termos da tipificação das condutas, o tipo, ele abrange uma grande variedade de casos, né? Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar. Então, você veja que pode vir desde uma ofensa verbal até reiterados posts em rede social. É um tipo bastante aberto. Onde ele se fecha, né? Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, né? Ele está bem aberto, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa e fazer uma crítica de lege ferenda, uma recomendação aqui aos nossos legisladores federais, porque aqui eu noto que há uma restrição que talvez pudesse ser um pouco ampliada, né? Nós estamos falando aqui de candidata a cargo eletivo, ou seja, cargos que são eleitos, ou detentora de mandato eletivo. Recentemente aconteceu uma situação muito agressiva, ofensiva com a ministra, que também é deputada, mas naquele momento estava na qualidade de ministra Marina Silva, ali numa CPI, no Congresso, e em tese, o tipo, embora tenha havido misoginia, machismo, desqualificação de toda espécie, em tese ela não estaria protegida por essa lei, porque ela lá não estava na qualidade de candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, ela estava lá na qualidade de ministra, que não é, como todos sabem, um cargo eletivo. Então, me parece que nós poderíamos aqui pensar num futuro, né, para realmente proteger as mulheres que entram na política, proteger outros tipos de cargos políticos para além dos mandatos eletivos, né? Eu acho que nós poderíamos pensar nisso. Mas, por enquanto, é disso que se trata. Então, candidata a cargo eletivo significa que eu tenho que estar ali no período eleitoral ou detentora de mandato eletivo, ou seja, alguém que já tenha o mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. E aqui é que as coisas precisam de uma interpretação, como a gente sabe, como a gente diz, uma interpretação com perspectiva de gênero. Ou seja, nem sempre aquele agressor, aquele ofensor, ele fala com todas as letras que ele está sendo machista, misógino, racista, etc. Mas o tipo de coisa que ele fala, então na hora em que ele chama a deputada de feia, ou diz que ela não merece ser estuprada, não vou aqui dar nomes, né? Evidente que essa ofensa tem um caráter, né, da condição de mulher, né? Então é preciso também que os aplicadores da norma, ou seja, que os juízes, tribunais eleitorais, né, os TREs, os juízes eleitorais entendam que o machismo, a misoginia, o racismo muitas vezes são velados, mas é preciso compreender que uma mulher, quando sofre esse tipo de toques inadequados, indevidos, isso tem a ver com ela ser mulher, né? Não se faria isso com um colega homem. Essa é a questão, né? Então é isso, menosprezo ou discriminação, condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. A pena aqui é de 1 a 4 anos. Então é um tipo que a princípio ele é bastante amplo, porque ele pega vários comportamentos, como eu disse, desde o assédio, constrangimento, ofensas verbais, ofensas escritas, perseguição, ameaça, mas ele tem alguns complicadores. Um dos complicadores, eu vou colocar aqui 2 questões polêmicas, Meire, porque eu acho que assim, é importante a gente saber também o que vai entrar no jogo da polêmica, né, na discussão. Tem 2 questões aqui polêmicas que envolvem esse tipo penal. Ele é recente, ele é de 2021. Como nós sabemos, a lei penal ela não retroage, então só vale para crimes praticados a partir daí. A própria competência no começo, e ainda hoje há estados brasileiros que ainda não disseram com todas as letras de quem é a competência. Aqui no estado de São Paulo, a gente vem entendendo, e eu acho que é pertinente, que a competência
é da Justiça Eleitoral, é um crime eleitoral, um crime previsto no Código Penal Eleitoral, portanto a competência é eleitoral. Se for alguém que é detentor de foro por prerrogativa de função, a competência será, por exemplo, do TRE. Se for alguém que não é, por exemplo, um vereador, a competência será da primeira instância, mas da Justiça Eleitoral. Então essa é a primeira dúvida que muitas vezes bate, né, de quem que é a competência, se é da Justiça Federal, não, é da Justiça Eleitoral, da Justiça Especializada. Mas as duas questões polêmicas que às vezes geram, não temos muitas condenações, trouxe até alguns exemplos aqui de jurisprudência de condenação do TRE de São Paulo, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, mas não são muitas condenações por enquanto. E as duas questões polêmicas aqui que envolvem, que dificultam, digamos assim, a aplicação desse crime são, em primeiro lugar, a questão da imunidade parlamentar, né? A questão da imunidade parlamentar. Esse crime, ele precisa ser praticado contra a mulher, a vítima tem que ser uma mulher, inclusive mulheres trans, né? Isso hoje pacificou, né? Mulher é gênero, mulher não é sexo biológico. Então, inclusive mulheres trans que sofram essa agressão no exercício do mandato eletivo ou como candidatas. Mas duas coisas que dificultam. Primeiro, a imunidade parlamentar, porque o agressor ou agressora, porque pode ser uma agressora mulher também, né? O agressor, o ofensor ou a ofensora, se for parlamentar, não precisa ser, não é um crime necessário, mas muitas vezes é o que acontece, é dentro da casa. É o mais comum. É o mais comum. E nós sabemos que os parlamentares gozam de imunidade, né? E aí essa discussão toda sobre a imunidade, que bate um pouco também com a discussão da liberdade de expressão, os limites, né, desses institutos. A imunidade parlamentar é de fundamental importância, ela garante a independência desse parlamentar, liberdade, mas ela não pode albergar crime. Ela não pode albergar crime. Então, um parlamentar não pode se escudar, né, sobretudo quando a agressão for uma agressão verbal, ele não pode se escudar na imunidade parlamentar para se eximir da responsabilidade por esse tipo penal, né? Então, eu acho que é importante que nós vamos fixando essa tese de que a imunidade parlamentar não é absoluta e de que ela tem limites e que ela não pode impedir aqui porque senão o crime se tornaria um pouco letra morta, né? Porque bastaria o parlamentar, tem imunidade, acabou o processo, e não é assim. E de fato não é assim. De fato não é assim. Há vários precedentes já de acórdãos de tribunais regionais eleitorais que têm reconhecido que a imunidade parlamentar não pode alcançar todas as situações, não pode alcançar situações criminosas. A outra coisa que muitas vezes se alega quando a pessoa é acusada de praticar esse crime, é uma questão técnica aqui, vou traduzir para quem não tem, né, para os leigos em direito, né, é a questão do dolo específico, né, porque como o crime tem assim, com a finalidade de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o desempenho do mandato eletivo, né? Imaginemos que houvesse aqui um entreveiro aqui na Assembleia, um deputado ofendesse uma deputada, mas ele dissesse, mas eu ofendi, não foi com a finalidade de impedir o seu desempenho do mandato eletivo. Né? Ele pode até assumir, né? E às vezes a tese da defesa é essa. Não houve esse crime, houve uma mera injúria. Né, houve uma mera injúria. A injúria é um crime bem mais leve, com pena mais leve, de ação penal privada, com prazo decadencial. Então ele tenta desclassificar, ele tenta tirar desse crime mais grave para um crime mais leve, dizendo que não houve esse dolo. Olha, talvez eu tenha me excedido, talvez eu tenha até ofendido, mas não foi com essa intenção especial. Então o crime, em tese, na redação, ele exige essa intenção especial, mas mais uma vez, ele tem que ser interpretado com perspectiva de gênero, né? Como diz o CNJ no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Deve-se reconhecer que quando uma deputada, quando uma vereadora, enfim, quando uma parlamentar, ela é ofendida no exercício ali do seu mandato, e de forma despropositada, desproporcional, de forma criminosa, está, de certa forma, implícita essa intenção de dificultar o seu desempenho daquele cargo eletivo. Porque é o que eu disse. Uma deputada que é ameaçada, uma vereadora que é ameaçada, muitas vezes ela pensa em desistir. Ela pensa e fala, meu Deus, se a minha filha está sendo vítima de bullying na escola, eu estou sofrendo ameaça em rede social, né? E aí é sempre difícil provar de quem que foi a ordem, né? Quem que foi. Mas enfim, eu penso em desistir. Então a gente tem que interpretar, eu acho que esse tipo
ele tem algumas dificuldades de interpretação, mas cabe a nós, né? Cabe a nós fazermos a jurisprudência e seguindo no sentido de reconhecer violência estrutural. Reconhecer essa violência de gênero estrutural. Então, de reconhecer que quando uma parlamentar é ofendida, sobretudo com aspectos que dizem respeito à conduta sexual, à aparência, porque veja, esse tipo de ofensa só nós sofremos. Você não vê um parlamentar sendo ofendido, sendo chamado de feio, de velho, de barango, né? Não, você não vê isso. De louco. De louco, de menopausa, ou é menopausa, ou é TPM, não tem salvação, né? Mulher depois de menstruar, ela sempre vai ser algo, que ou tá na menopausa ou tá na TPM, você não vê. Então esse tipo de ofensa, com certeza vai incidir nesse crime, mesmo que não esteja tão explícito esse dolo específico. Esse dolo é um pouco íncito a essas condutas, né? Então, o tipo é esse aqui e ele existe para ser aplicado. Perfeito. E assim, doutora, as câmaras, né, nos municípios têm poucas mulheres. É difícil uma câmara que tem mais do que 3 mulheres. Muito difícil. Né? Então, assim, o que tem ocorrido muito, a gente tem acompanhado isso, são, por exemplo, vereadores presidente da casa que desliga o microfone quando a vereadora está falando, né? Que não deixa a vereadora utilizar da casa para fazer audiência pública, que não deixa a vereadora utilizar da casa para atender as pessoas, porque muitas câmaras municipais não têm assessoria, não tem sala ainda para os vereadores. Então, municípios pequenos, que tem 9 vereadores, muitas vezes ainda não tem nem sala para os vereadores atender. Então, assim, essas vereadoras têm sofrido demais. E muitas delas têm sofrido comissão processante para cassação de mandato, né? Quando elas enfrentam, quando elas vão para cima, né, do presidente ou de outro vereador, elas acabam sofrendo comissão processante. Tivemos agora Porto Feliz, tivemos nossa vereadora Filipa de Araraquara, que quase também sofreu, e outras vereadoras, né? A Fernanda Curti de Guarulhos tem sofrido muito com isso. Enfim, várias vereadoras. E uma dúvida que elas sempre colocam, né? Como que eu denuncio? Aonde eu denuncio? Como eu faço isso? Como que eu faço boletim de ocorrência na delegacia? Eu procuro o cartório eleitoral? Qual é o procedimento que elas precisam fazer para que elas possam acessar esse direito? É um crime, né? Havendo o crime, é o crime, né? Pode haver outras infrações administrativas, mas o crime é na delegacia, né, que tudo se inicia, ou com o Ministério Público, ou na própria delegacia, e é isso, eu acho que não pode ter, você, quando sofre esse tipo de conduta, tá sofrendo um crime como se você tivesse sido assaltada, roubada no meio da rua, né, e não só você, né, o que eu acho, Meire, é que as mulheres, elas precisam se proteger, porque elas não, você quando se elege, você e todos os seus eleitores, não é? Então, quando se faz isso é muito grave, porque eu estou cerceando ali a voz, não só daquela pessoa, não só daquele CPF, né? Mas de todos os eleitores. Então, é preciso acionar, é preciso reconhecer que isso não é normal, não é certo, que isso é crime e pedir a apuração das autoridades. E muitas vezes, essa apuração, ela de alguma forma, não é que ela já intimida, mas ela já coloca os pingos nos is, né? Não pode, não é uma conduta normal, não é uma conduta aceitável. Então, acho que as mulheres têm que ter mesmo essa coragem de enfrentar, porque é como a violência doméstica. Calar não é uma opção. Às vezes a mulher fala, não vou me meter em confusão, eu fico aqui quietinha. Não, né? Ou ela vai sendo anulada, ou ela vai tendo aí problemas no futuro. Então, a melhor defesa, de certa forma, é você não deixar que a violação aconteça. E aqui eu quero falar um pouquinho do trabalho da OAB também, da nossa comissão da mulher, embora a nossa comissão se chame Comissão da Mulher Advogada, ela não tem como único objetivo a proteção da mulher advogada. Aliás, a gente sempre pensa que ela deveria ser Comissão da Mulher, né? Não Comissão das Mulheres Advogadas, porque ela protege a todos. E nós temos um trabalho, inclusive nas subseções, de apoiar e combater violência de gênero. Nós temos a nossa Maíra Reck, que hoje é presidente da Comissão da Mulher da OAB, mas que era presidente do nosso Observatório Eleitoral de Violência de Gênero. Então,
se por acaso alguém aqui que está me ouvindo já sofreu, está sofrendo e não sabe por onde começar, comece pela OAB. A OAB é um bom ponto aí de apoio para você começar a pedir uma assessoria, até para você ter uma conversa. Muitas vezes a mulher nem sabe, né? Ela fala, meu Deus, isso é crime, não é crime? E o que eu devo fazer? A OAB, ela presta esse serviço digamos, de acolhimento, de assistência e de encaminhamento dessas questões. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né? É importante que as mulheres saibam que não estão sozinhas, que podem contar com a OAB, que podem contar para que possa ter essas informações e saber que é crime. É crime. Nós não podemos ficar caladas diante de vereadores ou de outros deputados que nos expõem ao ridículo, né, que muitas vezes tira o nosso direito de participação de uma sessão ou do espaço que também é nosso, porque foram eleitas democraticamente como eles. E eu acho que esse espaço é fundamental para que a gente enfrente tudo isso, né? Eu acho que as vereadoras, as deputadas aqui de São Paulo foram ameaçadas, né, por um sujeito que mandou um e-mail muito misógino, machista, um deles, né, até ofendendo uma deputada que defende a pauta dos autistas e tem um filho. Então foi muito doloroso, né? Então o quanto isso é doloroso. Então assim, os homens não recebem um e-mail desse, né? Os homens, eles não recebem. Então essa diferença, e de fato precisa ser tratado na perspectiva de gênero, porque existe a diferença, né? Então é perfeito isso, porque a gente precisa mudar um pouco essa metodologia e também esse olhar da justiça, olhar dos poderes, né, nessa perspectiva de gênero. Tanto a violência privada, né, que era olhada só como um problema do homem e da mulher, então ninguém metia a colher, né, mas nós vamos meter a colher porque é um problema que o Estado precisa também assumir para si, mas também a violência do público, né, que agora é a violência de gênero na política, que infelizmente tivemos que tipificar, porque acontece. Então, a lei vem aí tipificar aquilo que acontece no dia a dia, né? Exatamente. E você lembrou um caso, essa pessoa que mandou o e-mail, eu não lembro se ela foi identificada ou não. Foi identificada, parece que já está sendo cuidado, mas assim, não era ele, era uma outra pessoa. Então a gente percebe que de fato é um constrangimento mesmo, entendeu? Mas agora que a gente vai entrar, como você bem lembrou, em época eleitoral, é bom dizer que isso também, a gente já falou, mas eu repito, se aplica para as candidatas a cargo eletivo e que o autor dessa ofensa pode ser qualquer pessoa. Isso. A vítima é que tem que ter essa condição aqui, mas o autor pode ser qualquer pessoa. E muitas candidatas já em campanha sofrem ataques relacionados a isso. Então, repetindo, a condição de mulher ou a cor, raça ou etnia. Qualquer ataque a uma candidata mulher ou a uma detentora de mandato eletivo mulher e que tem a ver com a condição de mulher, com raça, com cor ou com etnia, cai aqui na lei. E as condutas, como a gente falou, são muito amplas. Então, grande parte, constranger, não é? Todas essas condutas que você falou, impedir de usar o microfone, impedir, tudo isso cabe aqui, né? Então, é importante mesmo saber usar a lei, saber acionar os mecanismos, e nem sempre, a gente às vezes se frustra, né? Porque nem sempre a punição é imediata. E não é mesmo. Seja porque a gente precisa investigar, a polícia precisa investigar, e isso é um problema, né? Isso é um problema que eu até discuto bastante com a Maíra Réquia, né? Porque grande eleitoralista, aliás, já fica aqui a dica para que ela seja trazida aqui no podcast, né? Porque a Maíra é uma fera de questões, não apenas de mulheres, mas uma questão de questões eleitorais, né? Uma baita eleitoralista, mas eu discuto com a Maíra, porque o tempo do direito criminal, infelizmente, ele não é o mesmo tempo do direito eleitoral. No direito eleitoral, principalmente em campanha, é tudo de um dia para o outro, né? É prazo de 24 horas, e no direito penal nada é assim. E aí a gente entra num certo descompasso realmente, né? Porque se a gente tem uma candidata
que começa a sofrer esse tipo de conduta, o inquérito dificilmente vai terminar tão rapidamente. Mas mesmo no inquérito, se você consegue abrir esse inquérito, você consegue medidas não protetivas da Maria da Penha, porque Maria da Penha é só para violência doméstica, mas você consegue medidas de impedir que a pessoa fale em rede social, medidas do próprio Código de Processo Penal, que são possíveis, medidas cautelares, que podem ali resolver a questão de imediato. A punição dessa pessoa não vai vir rapidamente, como desse autor aí do e-mail. Mas assim, tenham confiança, porque uma hora vem. Precisa ficar em cima, precisa ter ali alguém, né, olhando aquele inquérito, por inquérito não paralisar, mas uma hora vem. A justiça penal, ela é uma justiça naturalmente lenta, não tem jeito, até porque é uma justiça, por outro lado, que é muito agressiva, que vai privar a pessoa da liberdade, de direitos fundamentais. Então você tem a presunção de inocência, você tem o contraditório, ampla defesa, e nós também não podemos suprimir isso, né? Eu sou pessoalmente contra qualquer punitivismo, né? De um lado ou de outro, a gente precisa respeitar as garantias. Mas conseguindo, instaurando-se um procedimento, né? Já é possível pedir medidas cautelares que evitem aquela conduta de se perpetuar, e uma hora a punição chega. Só que é preciso que a gente não normalize. Eu acho que é preciso que esse artigo seja usado para que ele pegue, para que ele não vire aquela lei que não pegou, né? Que aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno curioso, né? Da lei que não pega. E aqui não. Essa lei tem que pegar. E para pegar depende da gente. Depende da gente denunciar, Exatamente. ficar em cima, exigir apuração e denúncia. Muito bom, muito bom. Sabe que aqui, assim, a deputada Márcia Lia é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos montando uma comissão, dentro dessa comissão, para a gente poder tratar da violência de gênero na política e também ter uma conexão junto às câmaras municipais e às comissões, né? Para que a gente possa tratar isso também, para que a gente chegue mais perto das câmaras municipais, para que a gente crie lá um observatório, algum lugar onde essas mulheres também se sintam mais próximas de denunciar, né? Que a gente tenha pessoas, a Defensoria Pública, a OAB, um grupo ali para poder debater com essas mulheres, levando informações e também dando para elas, falando assim, olha, você não está sozinha, não está sozinha. E você pode aí buscar outras parceiras que venham para poder ter outras vereadoras para se fortalecer, porque ser uma vereadora, né? Hoje eu estava conversando com a vereadora Rita lá de Teodoro Sampaio, a única vereadora da cidade, né? Então não é fácil, é muito difícil. Então acho que a gente precisa formar uma rede, né? Uma rede que seja uma rede de apoio, uma rede que possa levar informações e levar toda essa força e apoio para nós todas, nós precisamos, né? Então a gente tem feito isso e acho que a OAB é um espaço onde a gente vai contar muito, e também a Defensoria Pública, para muitas dessas mulheres que precisaram da Defensoria Pública, e também para os advogados, viu, doutora? Porque muitos advogados ainda não tinham essa informação, né, desse tipo penal e do quanto ele é importante também para a advocacia, né? A advocacia que pode estar trabalhando para defender essas mulheres, tanto nas eleições também, ou também nos mandatos, né? Para a gente ir encerrando aqui, eu sei que o papo está maravilhoso, mas muitas vereadoras e deputadas também têm reclamado, porque esse exercício, muitas vezes, eles são impedidos não só dentro do espaço, né, da Câmara ou aqui da Assembleia, mas muitas vezes impedido lá, vou lá no bairro, vou falar na escola, ou então vou impedir uma reintegração de posse, e ali também pode ser que ocorra, né? Então, o espaço não precisa ser dentro da Câmara ou dentro do espaço, né, do espaço onde ela tem o mandato, certo? Certo, perfeito. Né, o crime, como eu disse, ele é super amplo. Ele é todas aquelas condutas, né, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Ou seja, ainda que não esteja dentro do espaço físico, ainda que não esteja no horário de trabalho, então um post numa rede social. É claro que você precisa provar uma vinculação, não é? Se vou dar um exemplo extremo, mas se numa briga de marido e mulher, né, o marido ofende a mulher, que é deputada, não é o caso. É outro crime gravíssimo, que é Maria da Penha. Mas não é o caso, porque aqui precisa daquele dolo específico, a finalidade de impedir ou dificultar o desempenho do mandato eletivo. Mas o mandato eletivo, como você bem pontuou, não se exerce só dentro da casa, ou talvez nem
principalmente dentro da casa, né? Você exerce na sua base, ali numa escola, junto à população que você atende. Então aqui não é restrito a esses episódios. É que esses episódios acontecidos dentro das casas acabam ficando mais midiáticos, né? Porque todo mundo olha e fala, meu Deus, olha, dentro... O que a gente pensa é, se dentro lá acontece isso, imagina fora, né? A gente fica muito chocado. Mas não é preciso, né? Basta que ele tenha uma vinculação com o mandato eletivo para cair no crime aqui. Agora eu quero parabenizar a deputada, você, enfim, toda essa equipe por essa iniciativa, porque eu acho que é exatamente isso. A vereadora ali de Teodoro Sampaio, sozinha, coada, ela não tem força para se insurgir, muitas vezes ela não tem apoio, muitas vezes ela nem sabe se ela tem instrumento ou não. Então, assim, essa rede de apoio é de fundamental, eu acredito demais nisso, demais, porque depois que a mulher se sente informada e apoiada, ela age. Né? Quando ela não age, não é por covardia, é por realmente isolamento, falta de apoio, né? Quando você cria essa rede, aí todo o resto vai. Então, fantástica iniciativa, porque é como a violência doméstica também, né? A mulher que está ali na casa dela sofrendo, ela fala, meu Deus, o problema é meu, a culpa é minha, eu que não sei, que sou, né, fiz alguma coisa errada, eu não tenho meios. Quando você bota ela numa rede de apoio, ela fala, não vou me conformar com isso e vamos em frente. Então, acho que assim, é uma coisa aparentemente simples, né? Talvez até mais simples do que o uso do direito penal. Porque o próprio uso do direito penal, às vezes, ele precisa ser informado, encorajado. A mulher nem sabe de nada disso. E quando ela está na rede de apoio, ela fala, não, agora eu sei, tem um crime, vou na polícia. Então, o começo de tudo é isso que vocês estão fazendo. Acho que esse é o caminho. É isso aí. Doutora Patrícia Vanzolini, muito obrigada. Muito obrigada. Foi, assim, um episódio maravilhoso, porque a gente está trazendo aqui um tema fundamental, né, para as mulheres e também para a sociedade. Eu não acredito em uma sociedade que vai ser feliz e que vai ter paz se a gente não tiver o respeito às mulheres, às crianças, aos negros e negras, às pessoas com deficiência. Então nós precisamos respeitar uns aos outros e eu sempre convoco os homens. Sempre convoco que os homens precisam fazer parte dessa luta. Essa luta não é nossa, doutora. Essa luta é das pessoas que acreditam numa sociedade cada vez mais fraterna, mais igualitária, mais solidária. Então eu penso que quem acredita nessa sociedade precisa estar com a gente, precisa estar desse lado. Para construir paz, a gente precisa construir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós vivermos. Enquanto pessoas estiverem sendo violentadas pelo seu sexo, pela sua cor, ou pelo seu estado de corpo ou por a sua idade, a gente não vai ser feliz, né? Então a sociedade só vai ter paz no dia que a gente se respeitar, que a gente possa viver no meio ambiente, não destruir o espaço onde a gente vive, a praça, a floresta, que a gente produzir alimento, comer bem. Então tudo isso depende de uma sociedade que atinja uma consciência de respeito, né? Muito se fala do amor, e eu digo que amor é isso. Amor não é só você gostar de dar beijinho, ou então dizer assim, olha, eu vou ficar 24 horas com você. Não, amor é você respeitar o outro do jeito que ele é. Então, eu penso que é essa sociedade que a gente acredita e eu convoco todas as pessoas que também acreditam nessa sociedade a participar dessa rede, de falar com as pessoas, né, que está aí na cidade, que está na cidade pequena, na cidade média, ou até nas cidades grandes, que possam falar sobre isso, dizer que a gente precisa construir um mundo mais feliz e que um dia a gente não tenha que utilizar tanto de tipos penais e tantas coisas para condenar as pessoas que não conseguem respeitar o outro e a outra, né? Porque às vezes eu olho para a Lei Maria da Penha, que é uma lei que de fato trouxe para a gente um universo de políticas públicas hoje, de rede para atender as mulheres de violência doméstica, mas eu olho e digo, a gente foi condenada, o Brasil foi condenado por conta de uma violência que a Maria da Penha sofreu. Né? Então, eu espero que a gente não precise ser condenados, né, por tantas mortes para a gente poder viver numa sociedade mais feliz. Então,
Doutora, obrigada pelo seu trabalho. Eu sei que é muito além de só um trabalho, mas é a tua missão de vida, né? Eu vejo isso nos seus vídeos, em tudo que você faz. Nem sei como você dá conta de fazer tudo. Então, te agradeço demais por você estar aqui. É muito importante isso, né? Você falar com a gente, falar com essas mulheres, com certeza vai fazer com que elas possam olhar mais para isso, se olhar e se respeitar e dizer que a gente está aqui. Estamos aqui nessa rede pedindo para que outras pessoas venham para a gente se fortalecer cada vez mais. Que Deus te abençoe e te dê muita luz, viu? Obrigada, Meire, obrigada pelo convite. E é isso aí, você falou perfeitamente bem. O sonho de qualquer ação afirmativa é a sua própria extinção. É um dia ela se tornar desnecessária, mas enquanto ela for necessária, exatamente, ela está aqui e vai ter luta. Mulheres na política. É isso aí. E precisa ser usada, hein, gente? Vamos usar, porque ela ainda é necessária, né, doutora? É isso aí. Então nós estamos aqui. Vamos lá. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada.